Frio na barriga, né? Deus seja louvado. O dia que não der, eu não subo. Graça e paz, amém? Deus seja louvado pela sua vida, pela sua disposição de estar aqui. Que Deus possa falar conosco nessa manhã. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de João. Nós temos feito o nosso devocional nesse livro. E nós avançamos no devocional. Essa palavra seria ministrada no domingo anterior. Mas eu combinei com Jesus que, ainda que eu continuasse lendo os capítulos seguintes, eu ia ficar naquela lá da semana passada. É a palavra que Deus já havia posto no meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho que escrevera João, no capítulo 5. Nós vamos falar sobre um texto conhecido. Os evangelhos não são conhecidos, mas Deus tem revelação para as nossas vidas cada vez que nós voltamos na sua palavra. E diz assim, talvez a minha Bíblia vai falar um pouquinho diferente ali, mas como eu estou com algumas coisas grifadas, eu vou ler aqui. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, onde? Perto da porta das ovelhas, um tanque em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas, era curado no tanque de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" E disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim." E então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido você carregar a sua cama." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." E então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a sua cama e andar?" E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você." E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela tem o poder de discernir entre a alma e espírito, entre juntas e medulas. Que nessa manhã a Tua palavra tenha essa eficácia nas nossas vidas. Senhor, que cada coração e mente aqui seja levada cativa ao Teu trono. Pai, eu me levanto contra todo sofisma, contra toda resistência à Tua palavra, contra toda resistência à minha pessoa, contra tudo aquilo que possa se levantar para impedir com que a Tua igreja, com que os Teus filhos sejam abençoados nessa manhã. Abre os ouvidos, abre o coração do Teu povo, revela, fala comigo, para que a Tua voz seja ouvida nessa igreja, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Nós temos aqui uma série de chaves dentro desse texto. Esse texto ele é incrível. E eu daria para essa palavra, eu dou para essa palavra, para a gente começar a falar sobre ela. A situação desse homem me mostra uma pessoa abandonada na casa da misericórdia. Betesda, a casa da misericórdia. E nós encontramos no relato desse texto que existia um homem ali, dentre tantas aquelas pessoas, que ele estava no lugar certo, mas ele estava se sentindo abandonado ali dentro do lugar da misericórdia. Por quem? Só pelas pessoas que estavam ali por perto. Porque o texto é muito claro quando ele diz que próximo da porta das ovelhas estava o tanque de Betesda. A porta das ovelhas ali era a porta por onde entravam os animais que seriam sacrificados.
E aí eles seriam logo lavados naqueles tanques e depois era oferecido em sacrifício. E existia um lugar especial ali naquele templo, que era o tanque de Betesda, onde esse texto vai nos dizer que de vez em quando, não se sabia quando, de vez em quando havia um movimento da parte de Deus, falando sobre a misericórdia dele para com o homem. E quando aquele movimento acontecia, alguém era alcançado pela misericórdia de Deus. Era um tempo obscuro, era um tempo onde o povo já não ouvia, não tinha revelação da presença de Deus, onde pessoas não estavam ligadas, conectadas com o céu, mas o céu estava conectado com a terra, e quem estivesse ligado naquele movimento poderia ser transformado ao perceber que algo de Deus tinha chegado naquele lugar. E isso é tremendo. Quantas vezes nós estamos colocados no lugar onde Deus se movimenta, mas nós precisamos estar muito ligados, porque quando esse movimento acontece, quem percebe é alcançado, quem percebe é tocado, quem percebe tem a vida transformada dentro desse lugar. E aí esse texto vai nos falar que em volta daquele tanque, onde aquele anjo descia e movimentava as águas, existiam pessoas que estavam com suas vidas paralisadas por diversos fatores. O texto vai nos dizer que existiam ali pessoas, na minha tradução diz inválidas. Pessoas inválidas, que às vezes eram cegos, às vezes eram coxos, às vezes eram mancos, às vezes não falavam, eram surdos, e isso paralisava a vida dessas pessoas. Até por conta da cultura judaica, eles não podiam fazer nada mais do que esperar por um milagre ou esmolar naquele lugar. E muitas vezes nós encontramos dentro do lugar da misericórdia, às vezes nós mesmos nessa situação, os nossos olhos fechados, e nós não conseguimos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque nós não enxergamos. A nossa boca travada, e nós não conseguimos ir e pregar o evangelho, que é a ordem que Jesus nos deu, porque estamos calados. As nossas mãos atrofiadas, e nós não conseguimos tocar, e nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos entregar aquilo que Deus nos deu. E às vezes estamos como esse paralítico, prostrado, sentado, se lamentando, dentro da casa da misericórdia, sem conseguir avançar, quando Deus se movimenta no meio do povo. E era essa a situação desse homem. Mas Jesus, ele é tão tremendo, e ele é tão poderoso, e ele é tão sensível às nossas necessidades e às nossas debilidades, que o texto nos diz que Jesus, se você começa lá no texto anterior, ele nem estava afim de ir para aquela festa. Mas Jesus decide ir à festa, porque às vezes Jesus decide fazer alguns movimentos totalmente fora do que seria para fazer, para poder nos encontrar. E o objetivo é nos encontrar. E foi isso que Jesus fez naquele dia. Entrou pela porta das ovelhas, o Cordeiro de Deus, e chegou aonde estava aquele homem prostrado, à beira do tanque da misericórdia, sem conseguir mergulhar naquela água, sem conseguir alcançar o que ele queria. Nós não sabemos a idade desse homem, mas o texto diz que só ali na paralisia ele estava há 38 anos. Eu não sei a sua idade, mas pense 38 anos, paralisado. 38 anos esperando por um milagre. 38 anos esperando que Deus faça algo na sua vida. 38 anos vendo pessoas se jogarem naquele tanque, saírem de lá dando glória, e você continua ali. 38 anos sabendo que sim, Deus age, sim, eu estou aqui. Eu não desisto de vir aqui. Faz 38 anos que eu procuro que Deus toque a minha vida de alguma forma, mas não acontece. Ninguém me ajuda. E eu não sou capaz. E aí Jesus vai ao encontro dessa pessoa. E isso é lindo demais. Porque quando nós estamos paralisados na nossa debilidade, Jesus entra com a sua compaixão e ele vem até onde nós estamos. Nós vimos isso acontecer com Adão, nós vimos isso acontecer com Elias, nós vemos isso acontecer com Davi, nós vemos isso acontecer aqui no tanque de Betesda. O próprio Cristo chega para aquele homem e faz uma pergunta muito simples.
Você quer ser curado? E aí nós, que somos muito bons em dar respostas, e não estamos há 38 anos prostrados, sujos, jogados no chão na beira de um tanque, falamos, ai, mas a resposta desse homem foi absurda. Ao invés de ele falar que queria, ele foi se justificar. Alguma vez você já precisou parar para se justificar diante de Jesus? E dizer para ele, Jesus, eu sei, não precisa repetir. Eu já entendi, mas a minha condição é essa. E foi isso que esse homem fez naquele dia. Jesus disse para ele, você quer ser curado? Ele falou, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou sozinho. E eu tento me arrastar até aquela beira daquele tanque, quando eu chego lá, alguém já pulou e não tem ninguém que me ajude. E Jesus não disse para ele, não foi isso que eu te perguntei. Jesus não disse para ele, resposta errada. Jesus disse para ele, levanta, levanta. Só uma palavra. A Bíblia não diz que Jesus tocou, a Bíblia não diz que Jesus corrigiu, a Bíblia não diz que Jesus zangou com ele, a Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra sobre a vida daquele homem e disse, levanta. Levanta e faz mais. Pega essa sua cama onde você ficou prostrado durante 38 anos e sai com ela daqui. Deixa o povo ver que aquilo que te segura, agora você carrega. Pega a sua vergonha, pega o seu objeto de humilhação e sai no meio desse povo, carregando. Porque ele podia levantar e, como fez aquele cego lá na porta do templo, sair pulando. E larga aquela cama lá para o chão. Quem disse que todo mundo que entrava no tanque pegava seus trapinhos e levava embora? Normalmente, quando a gente sai de uma coisa desagradável, a gente não quer carregar nada. A gente larga tudo aquilo para trás. Alguém que limpe. Alguém que dê um jeito nessa bagunça que eu ficava precisando dela aqui. Mas Jesus dá uma palavra muito clara para esse homem. Levanta. E uma vez de pé, pega a sua cama e anda. E nessa ordem as coisas aconteceram, porque o texto também é claro. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E eu acho uma coisa fantástica nesse pedacinho que a gente lê assim, ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Ele ficou curado e ele não tentou andar primeiro para ver se dava certo, para depois pegar a cama e sair carregando. Ele fez exatamente do jeito que Jesus disse. Quem foi que falou para aquele homem que ele ia ter capacidade de carregar aquela cama? Mas ele precisava crer. Porque o mais difícil já tinha acontecido. O grande problema dele era a falta de alguém que lhe estendesse a mão. E ele recebeu uma palavra do próprio Cristo que ele nem sabia quem era. Mas alguém disse para ele, levanta, pega a sua cama. Ele levantou, pegou a cama e ele começou a andar. E isso é fantástico. Eu não sei aonde nós temos ficado sentados, prostrados, não sei há quantos anos, alguma coisa te puxa de volta, e você tenta, e você se arrasta. Talvez você que está aí na sua casa, mais uma vez, num domingo de manhã, acordou e pensou, hoje eu vou, e aí depois você lembrou, não, vou ficar só na live da misericórdia, eu não tenho força. Mas a palavra de Jesus para a sua vida nessa manhã é levanta. Só levanta. O milagre quem faz é Ele. A transformação quem faz é Ele. Quem te dá graça para pegar aquela cama e carregar até sair dali é Ele. E Jesus não disse para ele, você vai andar com essa cama para o resto da sua vida. Pega a sua cama, anda, só sai daqui. É lógico que ele não ia ficar para cima e para baixo carregando aquela cama. Mas aquele objeto que era onde ele ficava sentado, precisava sair com ele do lugar da sua vergonha, do seu abandono, da sua humilhação. E era isso que Jesus queria dizer para aquele homem, e ele entendeu, e porque ele entendeu, ele recebeu o milagre. Porque as perguntas de Jesus para a nossa vida, elas são sempre assim, muito diretas. Como se Jesus chegasse para você hoje de manhã e falasse, e aí, qual que é o seu problema? O que está acontecendo? E às vezes sim, eu chego diante de Jesus e falo, Senhor, eu não sei nem se o problema é comigo, o meu problema o Senhor já conhece, mas está acontecendo assim, me falaram assim, me fizeram de tal jeito, e isso me afetou de tal forma, e eu estou me sentindo assim. E Jesus fica me ouvindo. E Ele diz, ok, eu entendi, está tudo certo, você está sofrendo mesmo, só que chega.
Só que agora se movimenta. Só que agora toma uma atitude, porque eu entrei na história. E quando Jesus entra na história, é muito mais que a movimentação de um anjo. Porque às vezes nós estamos aqui nesse lugar, e nós estamos, como disse essa canção que nós cantamos, esperando um arrepio, esperando uma emoção, esperando um movimento de águas, esperando um barulho diferente. Mas igreja, Jesus está nesse lugar. E onde Jesus está não precisa de barulho. Quem foi que viu Jesus falando com aquele homem? Onde Jesus está não precisa de arrepio, não precisa de movimento. É lógico que nós queremos isso. Eu amo. Quem me conhece sabe que eu rodo, caio, choro, esperneio. Eu estou no reteté. Mas Jesus toca as nossas vidas, como também nós cantamos essa manhã. É lá dentro do nosso quarto. É no lugar da lamúria. É onde nós ficamos prostrados muitas vezes. É lá no lugar de encontro que Jesus entra com um milagre que pode transformar a nossa história. E o meu convite para você nessa manhã é esse: entra no secreto. Seja aqui, seja na sua casa, mas rasga esse coração e fala para Jesus. Não adianta mascarar. Não adianta querer não dar resposta longa. Não adianta querer achar que você... Porque nós estamos vivendo dias em que tudo que é mais importante é ter a melhor versão de nós mesmos, né? Qual é a sua melhor versão? O quanto você pode, o quanto você é capaz. E nós começamos muitas vezes a tentar ser autossuficientes para apresentar a nossa melhor versão. Para quem? Para quem? A melhor versão desse homem surgiu no dia em que ele parou diante de Jesus, chorou as suas lamúrias, e Jesus disse para ele: agora você é capaz, agora você vai e faz. Porque agora ele não estava mais sozinho tentando fazer algo. A força do nosso braço não nos leva onde nós precisamos chegar. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que maldito é o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Não vai, não vai. Porque com o nosso braço a gente consegue se arrastar até perto do tanque, mas a gente não consegue chegar lá. Mas quando Jesus chega, Ele não pega os nossos braços, Ele conserta as nossas pernas, e Ele fala: você nem precisa mais disso. Agora você vai e faz. E a graça, eu não sei quantos de vocês assistiram um podcast que o pastor colocou nas redes sociais. Se você não assistiu, em nome de Jesus, chega na sua casa e assiste aquilo. Por favor, assista aquilo. A graça, ela nos confronta de uma forma tão incrível. E ela é tão diferente daquilo que nós, crentes, achamos que é o padrão de Deus. E é tão escandaloso o amor que é revelado na graça, que Jesus fala para aquele homem: o seu problema é a sua paralisia? Então levanta, pega a sua cama e vai embora. Aqueles que estão ali vendo o milagre acontecer, aqueles que estão ali anotando, sabe aquele que anota? Hoje a água mexeu e o cego pulou. Jeová está atuando. Hoje a água mexeu e alguém começou a se movimentar. Olha, Deus está aqui. O Deus de Moisés está aqui. E aí aquele homem recebe aquela palavra, obedece aquela ordem, pega a sua cama. Quando ele passa pelo crente, pelo religioso, pelo irmão que está lá dentro da casa da misericórdia, qual é a pergunta que ele ouve? Por que você está carregando essa cama? Hoje é sábado. Pode carregar a cama no sábado? Não, você é doido. Não pode carregar a cama no sábado. E aí ele fala: mas aquele que me curou falou para eu pegar a minha cama. Gente, é tão absurdo que parece que a gente nem faz isso, de tão espantado que a gente fica. A pergunta para aquele homem deveria ter sido: o que aconteceu? Como que você foi curado sem entrar na água? O que houve? O que eu perdi que aconteceu um milagre tão grande na sua vida e eu estava tão distraído olhando para a água que eu não vi acontecer alguma coisa? Quem está aqui fazendo isso? Não, a pergunta foi: por que você está carregando essa cama? Hoje não é dia de carregar a cama. Você está curado? Está tudo bem, mas fica sentado mais um pouquinho, espera o sábado acabar. Quando acabar o que a lei ordena, quando acabar o que a religião te impõe, aí você vai fazer o que tem que ser feito. Não. E a palavra daquele homem foi muito simples. Aquele que me curou falou que eu tinha que carregar a cama. E a pergunta foi: mas quem que te curou?
Para ser curado também? Não, para ir brigar com Jesus, porque ele mandou o cara carregar a cama. E quantas vezes nós vemos o milagre, a resposta, seja ela qual for, e às vezes para nós é absurdo o que Deus faz na vida de algumas pessoas. E ao invés de nós nos alegrarmos com a alegria daquela pessoa, seja o que foi que aconteceu, a gente quer procurar, deixa eu ver nas minhas anotações, não é assim que Deus costumeiramente faz. Eu acho que a gente precisa conversar, porque tem alguma coisa estranha no seu milagre. Eu acho que, pelo que eu conheço de Jesus, não é assim que Deus funciona. Então precisa ser íntimo dele o suficiente para ouvir o que ele fala. Então precisa ter encontro com ele para entender que ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, o dia que ele quer. 38 anos depois, ele chega e faz do jeito dele. E foi isso que aconteceu. E o texto continua nos dizendo que depois Jesus vai até o templo. E lá no templo ele encontra quem? Ele encontra o homem, aquele que fora curado. Ele saiu de lá, ele carregou sua cama, ele passou por aquela multidão de gente que só queria fazer pergunta boba, respondeu só o que era necessário e foi para o lugar da adoração. Porque agora ele estava apto a entrar no templo, antes ele não podia, ele só podia ficar na beira do tanque. Mas agora transformado, ele podia estar no lugar da adoração. E foi lá que Jesus encontrou com ele. E quando Jesus encontra com ele, Jesus diz para ele uma palavra simples novamente: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Aí a gente pega a Bíblia, senta, grifa esse versículo e fica pensando. Procura referência, outros textos, chaves bíblicas, liga para o irmão, chama o pastor. O que esse homem tinha feito para ter ficado 38 anos paralítico? Do que Jesus estava falando? Qual que era o pecado que esse homem cometeu que deixou ele naquele estado? Eu preciso saber o que esse homem fez. Para quê? Não nos interessa o pecado que esse homem havia cometido. Porque se nos interessasse, o texto tinha relatado. Nos interessa que apesar de alguma coisa, Jesus foi ao encontro daquele homem. Nos interessa que a misericórdia de Jesus, ela não expõe o nosso pecado, ela expõe a transformação que Jesus faz. Quando Jesus chega para aquele homem, Jesus não conversa com ele sobre o pecado dele. Jesus não o acusa antes de curá-lo. Jesus dá para ele uma palavra simples: levanta. E agora no templo, agora no lugar da adoração, agora com a sua vida transformada, agora que as coisas já se acertaram, agora que tudo novo se fez na vida daquele homem, aí Jesus vai conversar com ele a respeito daquilo que só interessava para ele e para Jesus. E para mais ninguém. E eu não sei em qual estágio aqui dessa história, desse enredo você está, e nem que personagem você consegue se ver dentro desse quadro. Mas se você hoje já está nessa condição de tocado, já recebeu o milagre, já conseguiu sair do monturo, já está no lugar da adoração, agora só vigia. Agora só cuida para que a sua vida permaneça firmada em Jesus. Agora você já sabe quem foi que te tocou. Agora você já sabe que foi Jesus que te tocou. E vai lá fora, enfrenta os judeus, enfrenta os curiosos, responde a pergunta daquele povo: quem me tocou foi Jesus. Se podia carregar a cama, se não podia carregar a cama, não quero nem saber. Quem me tocou foi ele, vai falar com ele. O que eu vou fazer agora da minha vida é cuidar para não ficar paralítico de novo. Porque agora eu experimentei mais uma vez a delícia de poder andar, de poder entrar no templo, de ser livre para adorar, de servir a Ele. E eu não quero nem saber que dia que é. É dia de ser livre, é dia de ser curado, é dia de ser transformado. Então é isso que eu quero para a minha vida. Só isso. Entender que Jesus tem uma palavra para a minha vida. Entender que eu preciso me movimentar em fé para que essa palavra se cumpra na minha vida. Entender que se eu tenho que dar satisfação para alguém é para Jesus.
entender que só depois que eu tenho esse contato com Ele é que Ele vai falar comigo sobre as situações que me deixaram no estado em que eu fiquei. Talvez seja colheita, ok. Depois que tudo estiver bem, Jesus vai acertar isso com você, com a mesma graça que te curou. Se coloque de pé. E eu quero que você nessa manhã olhe para dentro do seu coração. Você que está aí na sua casa, se você puder parar um pouquinho os seus afazeres e olhar para dentro do seu coração e contar para Jesus, se você ainda estiver se sentindo paralisado, contar para Jesus o que te aflige. Por que você está sentado? Por que você está prostrado? Há quanto tempo você está aí? Talvez já até atrofiou. 38 anos sentado, as pernas atrofiam. Mas aquele que cura, Ele cura e Ele faz andar. Aquele que te coloca de pé, Ele não está preocupado com que condição as suas pernas ficaram enquanto você estava atrofiado. A palavra dele para a sua vida é: agora você pode caminhar. E você pode tirar daqui, do meio desse povo, a sua vergonha. Agora você pode ir para o templo, e talvez você seja esse que já se percebe curado, transformado, já entendeu que o tônus da sua musculatura está restaurado. Então é hora de adorar aquele que curou, é hora de adorar aquele que transformou a sua história. E talvez você já entendeu que a sua vida agora precisa ser diferente. É um recomeço, é daqui para frente. Tudo se faz novo quando nós passamos por Jesus. Então agora vá e não peques mais. Vai e não passa recibo para os seus acusadores. Vai e fala para aqueles que te apontam, vai se acertar com Jesus. Quem me recebe é Ele. Eu não fui tocado por anjo, eu não pulei em água nenhuma, eu alcancei graça do céu. Aleluia, aleluia. Eu não quero orar por você. É Cristo, é você e Jesus. Eu não vou te levar até o tanque, eu quero que você se encontre com Ele agora. Aleluia, aleluia. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Tudo que eu quero, Jesus, tudo que eu preciso, um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Coração. Transforma essa canção numa oração e declare: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. Cumprir as ordens, cumprir todo o seu pegar a cama, arrumar a bagunça. Coração igual ao teu. Oh Jesus. Ah, Senhor, em nome de Se Jesus. tu olhares, Senhor, olha para as nossas pra dentro vidas. de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
que vem ao nosso encontro, nos toca, nos transforma, nos habilita, nos corrige, nos ensina, caminha conosco, que a partir dessa manhã, cada um de nós aqui, tocados por esse encontro contigo, tenhamos condições em Ti de recomeçarmos a nossa vida e a nossa história contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Nós vamos encerrar agora o nosso culto nessa manhã, sem mais delongas. Costumava ouvir, é na Igreja Assembleia, né, que o Espírito Santo complemente essa palavra no seu coração, que você vá para casa e passe o dia ruminando essa palavra, que você vá para casa e sabe o que é ruminar, que o animal faz? É meio nojento, traz de volta e começa a mastigar tudo de novo, para não perder nutrientes. E aí, feito isso durante todo o dia, você vem à noite e se alimenta mais. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Nós te louvamos porque o convite da graça, Ele nos traz até diante do Senhor. E quando nós não somos capazes de caminhar até o Senhor caminha até nós e a tua graça nos toca. Que nessa manhã cada um dos teus filhos vá para o seu lar abençoado, se sentindo livre, se sentindo apto a te servir e a viver para ti. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê da sua paz. E você que é mais que vencedor em Cristo, diga amém e bata palmas a Jesus. Aleluia. Pessoal, na saída dá uma paradinha, toma um café, tá bom? Se alimente, fale um pouquinho ali com seu irmão e depois vá para sua casa abençoada.